Então, o que eu tinha trago aqui na primeira pergunta é o que vem à mente de vocês quando a gente ouve a palavra ágil. Eu, quando escuto a palavra ágil, vem agilidade, coisa rápida. Mas ágil não necessariamente é rápido. A mentalidade ágil, ela vem para suprir a nossa necessidade de responder às mudanças e lidar com a incerteza, que é o tempo que a gente vive hoje. A gente vive em um ambiente incerto e turbulento, então precisou se adaptar a esse ambiente. E com isso surge o modelo mental, a Agile, que é mais do que uma operação, é uma filosofia, uma mentalidade. Então, antes mesmo da gente aplicar um método, a gente precisa interiorizar essa mentalidade ágil. Antigamente, como que era feito o gerenciamento de projetos? Na verdade, antigamente não, porque ele ainda é utilizado. Mas o modelo tradicional, ele era em cascata. Você inicia uma primeira etapa, quando essa primeira etapa está totalmente finalizada, você passa para a segunda etapa, e não necessariamente é você quem vai fazer a segunda etapa. Às vezes a segunda etapa é de um outro setor, e aí você cria aqui uma dependência de uma etapa para outra, e você não consegue entregar o produto a não ser que todas as etapas estejam concluídas. Quais que são as vantagens desse modelo? Ele possui uma ordem lógica e você possui previsibilidade, porque você pode fazer lá o seu planejamento. Ó, a etapa 1 vai ser cumprida em tal período, logo acabando a etapa 1, a gente já vai para a etapa 2, ela vai ser cumprida em outro determinado período, então você consegue prever melhor. Só que a gente está em um momento da história que não é possível prever tanto o que virá. E aí a gente tem que se adaptar a essa mudança a partir da mentalidade ágil que surge com o Manifesto Ágil em 2001. Então é um modelo recente, teoricamente recente, e ele surge com 17 gurus da computação que eles se reuniram em um resort em Utah, porque eles viram que o modelo tradicional de gerenciamento de projetos não era adaptado à realidade deles de desenvolvimento de software, que eles demoravam um tempo enorme para fazer o software, entregar o valor daquele software, e quando eles entregavam, às vezes aquilo já não era mais útil para o cliente, já estava obsoleto, já houve uma mudança e eles tinham que refazer o trabalho tudo de novo. Então, eles se reuniram para poder conversar sobre as práticas que eles tinham adotado, o que estava dando certo, o que não estava, e a partir daí eles encontraram alguns pontos em comum. E eles fizeram aliança ágil a partir desses pontos em comum. Então, o que essa aliança fala? Ela fala que indivíduos e interações valem mais do que processos e ferramentas. Ela fala que software em funcionamento, um produto entregue, um produto utilizável, ele vale mais do que uma documentação abrangente. Ele fala que a colaboração com o cliente, ela vale mais do que negociar um contrato. Então, você ter que um contrato rígido que vai ser assim assado, negociado com o cliente, não existe mais no modelo ágil. Existe você colaborar com o cliente e ir se adaptando às necessidades dele. E responder às mudanças mais do que seguir um plano. Aqui está em ordem contrária, porque a gente ia fazer uma dinâmica, mas enfim. O que o modelo ágil ele faz? Ele não descarta os outros itens. Ele não descarta processo e ferramenta, documentação abrangente, negociação de contrato e nem seguir um plano. Só que ele não prioriza mais isso. Isso vem em segundo lugar. E aí, ele, junto com essa aliança ágil, tem os 4 mandamentos que eu também já disse para vocês anteriormente. Aí, depois que houve o Manifesto Ágil, teve o Modern Agile, que foi uma democratização do Manifesto Ágil. No início, o Manifesto Ágil ele era dedicado ao pessoal que desenvolvia software. Então, eles precisaram democratizar essa mentalidade, essa filosofia, para que fosse aplicada em qualquer modelo de negócio e em qualquer desenvolvimento de produto, não só de sistemas. Então, esse é o modelo mais atual que a gente tem de Agile. Ele foi desenvolvido pelo Joshua Kerievsky, lá na indústria Logic. Ele era CEO dessa indústria quando ele desenvolveu. E o que é essa democratização? Em lugar de a gente falar que indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, a gente vai resumir para faça da segurança um pré-requisito.
Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente, entregar valor continuamente. Colaboração com o cliente, mais do que contratos e negociações, tornar pessoas sensacionais. E responder às mudanças mais do que seguir um plano é experimentar e aprender rapidamente. Então, percebam que aqui houve uma inovação e não necessariamente foi criado do nada. Ele pegou algo pronto e criou uma coisa nova. Ele fez uma adaptação e democratizou isso daqui que era dedicado ao software para qualquer modelo de negócios que você queira aplicar. E aí a gente vai falar agora do Lean, que é um modelo ágil, que na verdade é a primícia. Os modelos, a mentalidade ágil, ela bebe nessa fonte do Lean. O Lean, ele surgiu na década de 90, lá nas fábricas da Toyota, pelo Taishi Ono, que ele é o mesmo criador também do modelo Kanban, que a gente vai ver mais para frente. Então, eles precisavam se adaptar ao modelo de produção deles na época, e criaram um método de sistema puxado de fabricação, que é um sistema em que você não cria um produto e empurra ele para o seu cliente. Você vê a demanda do seu cliente e a partir dessa demanda você produz aquilo que você vai entregar para ele. E por isso que chama sistema puxado, porque ele inicia a partir da demanda do cliente. E outro fundamento do Lean é o uso racional de recursos. É você fazer o máximo que você puder com o menor uso de recursos possíveis. E como eu já disse anteriormente, ele é a base de todos os modelos ágeis. Então, todos os modelos ágeis que a gente vê, que vocês chegarem a estudar, vocês vão ver que ele abrange esses fundamentos do Lean. O Scrum, que é um dos modelos mais utilizados atualmente. O que é Scrum? Ele significa time junto. Ele surge, esse nome, a partir de um jogo chamado Rubik. No jogo Rubik, a equipe ela tem que percorrer uma distância em unidade. Então, é isso que o Scrum preza. A base do Scrum é isso. É o fortalecimento da equipe. A equipe responde pelo todo. Não existe, assim, isso deu errado porque fulano não fez. Isso deu errado, isso deu certo porque fulano fez. Não, é a equipe. Então, ele fala a falta de comprometimento, o erro de um jogador pode afetar toda a formação, pode fazer toda a formação cair. Então, ele preza isso. A demanda de trabalho em equipe, sincronia, força e inteligência rumo ao objetivo. E esse também é outra finalidade do Scrum, que é um objetivo único para toda a equipe. Então, todos estão focados ali com a energia centralizada numa mesma tarefa. Num mesmo objetivo, com tarefas distintas, mas com o mesmo objetivo. Logo depois, veio em 1986, esses dois japoneses aqui, o Hirotaka e o Ikijuro, eles fizeram uma publicação no jornal The Harvard. Eles fizeram uma pesquisa que tinham algumas empresas na época que estavam evidenciando, estavam se sobressaindo em relação às demais. Então, eles foram estudar o modelo de produção dessas empresas. Quando eles fizeram essa pesquisa, eles acharam alguns pontos em comum, que são esses aqui, essas 6 características: estabilidade, instabilidade, não estabilidade, instabilidade embutida, equipes de projeto auto-organizadas, fases de desenvolvimento sobrepostas. Então, a gente não tem mais aquele modelo cascata que você precisa terminar toda uma etapa para começar uma segunda. Às vezes, essas etapas acontecem simultaneamente. Multilinear, que no seu time, você tem pessoas com conhecimentos específicos, mas você tem também as pessoas que têm um conhecimento genérico. Então, é tipo assim, todo mundo na sua equipe conhece um pouquinho do trabalho de todo mundo, é generalista, mas também é especialista em uma área. E o controle sutil, então, na verdade, é quase que a falta de controle, né? Você não consegue, você está trabalhando num ambiente em que as mudanças, elas são constantes. E a transferência organizacional de aprendizagem. Então, você coloca o seu time como protagonista.
as informações, o conhecimento, ele não está centralizado em uma pessoa só, que no caso, no modelo tradicional, seria o gestor. Toda a equipe tem conhecimento do todo. E aí, quando eles verificaram essas 6 características em comum, eles deram o nome de Scrum, porque eles viram que isso daqui também estava bem alinhado com o jogo Rupke e com a jogada Scrum. Aí, o que aconteceu depois, em 1995? Mais uma inovação. Pegaram algo que já existia e fizeram algo inovador. Esses dois aqui, o Quinn e o Jeff, eles também fizeram uma publicação que chama Scrum para Desenvolvimento de Projetos, de Processos. Então, eles pegaram aquela mentalidade, aquele artigo que eles desenvolveram, os dois japoneses, e sintetizaram e orientaram para o desenvolvimento de processo. E o que eles dizem? Que o Scrum ele é o processo de desenvolvimento de sistemas como um conjunto flexível de atividades. Então, não é uma coisa rígida. É algo que é para você lidar com um ambiente incerto, com um ambiente que tem mudanças constantes, você precisa ser flexível. Então, por mais que a gente tenha um plano, não necessariamente a gente vai ficar limitado àquele plano. Ele combina ferramentas e técnicas conhecidas e viáveis com o melhor que a equipe de desenvolvimento pode desenvolver para construir sistemas. Então, pegaram lá um tanto de ferramentas que eram interessantes, juntaram elas em um pacote só e criaram essa metodologia. Então, o que é o Scrum? Ele é um framework leve, então ele é um modelo de trabalho que ele ajuda pessoas e times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Se o seu problema não é complexo, não é indicado que você utilize Scrum. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de software, que é onde essa mentalidade, essa metodologia nasceu, a gente está vendo problemas complexos ali. Eles trazem soluções para problemas complexos, o desenvolvimento é complexo. Então, o Scrum, ele vem, como que eu posso dizer, simplificar o processo. Então, se você já tem um processo simples, não há necessidade de você usar o Scrum. Ele é baseado no empirismo, então você aprende a partir do seu desenvolvimento, você aprende na prática. Ele tem uma abordagem incremental. Então, como funciona? Você determina o objetivo que você quer alcançar e vai dividir esse objetivo grande em objetivos pequenos. Então, por isso que ele fala que a abordagem incremental e iterativa, porque você tem aqui o seu objetivo grande. Então, você quebrou ele aqui em 4 partes. Você entregou a primeira parte, pronto, você já gerou um valor para o seu cliente. Aí agora a gente vai para a segunda etapa, mas o seu cliente já está feliz, ele já tem algo funcionando na mão dele. E aí então você vai incrementar aqui na sua segunda interação. Vai entregar mais um valor para o seu cliente. Até chegar no final, você entregar tudo que você tinha se determinado a entregar. Só que, diferente do modelo tradicional, você pôde lidar melhor com a previsibilidade. No caso, com a imprevisibilidade, né? Você pode otimizar a previsibilidade e controlar os riscos. E é um processo contínuo. Quais são os 3 pilares do Scrum? É a transparência, então, como eu disse, não é uma pessoa só que detém o conhecimento, todos do time sabem o que está sendo feito por cada um do time. É a inspeção, então é possível verificar o trabalho. Então, mais para frente a gente vai falar com mais detalhes, mas o Scrum, ele tem um quadro que ele dá essa transparência para a equipe. Então, nesse quadro tem qual que é a tarefa que está sendo executada, qual que é o prazo que tem para ser entregue essa tarefa, quem que está executando essa tarefa, em qual fase do desenvolvimento ela está, e com tudo isso é possível fazer essa inspeção. E a adaptação. Porque se por acaso tiver qualquer mudança no meio do caminho, você não tem que esperar até no final do processo, até no final do projeto, para poder se adaptar a essa mudança. Você pode encerrar ali a sua interação e começar de novo se adaptando.
Os 5 valores do Scrum é o comprometimento, então toda a equipe está comprometida com o objetivo que foi estabelecido. A coragem, então as pessoas não têm medo ali de correr os riscos, elas sabem dos seus limites, sabem daquilo que vai demandar, e elas têm coragem de assumir esses riscos de acordo com as suas capacidades. O foco, que também está bem relacionado com o comprometimento, toda a equipe está focada ali em entregar aquele objetivo, entregar aquele incremento, a transparência também, que já foi dita, e o respeito mútuo. Então, você trabalha com seres humanos, né? A gente viu lá no início que o foco é mais pessoas mais do que processos e ferramentas. Então, quando você está trabalhando com pessoas, você tem cada uma de um jeito. Então, a gente no Scrum, nos métodos ágeis, a gente respeita os limites de cada um. E aí, voltando aqui, nesse empirismo, que eu falei que no Scrum você aprende com a prática. Porque o que acontece? Você fez aqui a sua primeira iteração, a gente vai fazer uma revisão. A gente vai verificar o que foi bom aqui, o que não foi, e vai melhorar para o próximo. Então, com isso, ocorre o aprendizado contínuo. Então, a essência do Scrum é um time pequeno. Então, o Scrum, ele tem no máximo 5 pessoas no time, 7 no máximo. E, como eu disse, essas pessoas, elas têm um conhecimento amplo, mas cada uma ali é especialista em alguma coisa. Esses times, eles são flexíveis e adaptáveis. E ele é o desenvolvimento de um trabalho complexo. Se você tem um trabalho simples, descarta o Scrum e vamos pensar em outro método ágil. Então, aqui é o modelo cascata, que é o modelo tradicional de projetos. Você faz uma fase, quando ela está totalmente completa, você passa para a segunda. Se chegou aqui na segunda, eles acharam que não estava bem feito, volta para cá. E aí, enquanto não chega aqui, o seu produto não está entregue na mão do cliente, o cliente não está feliz. E aqui versus o modelo ágil, que é um diagrama de Venn, onde todo está incluído, todas as partes estão incluídas no todo. Então, você tem aqui a maior parte do seu projeto, que é a estratégia, e você vai descendo para o portfólio, produto, as entregas, que são os incrementos, as sprints, que são os objetivos menores que você quebrou o seu objetivo grande, e o diário, que logo mais a gente vai falar, que são reuniões diárias para você ter o feedback da sua equipe sobre como está o andamento do projeto. Então, aqui são algumas palavras-chave do método Scrum, que é Sprint, Scrum Master, Product Owner, Daily Scrum, Sprint Backlogger, Definition of Done, Review, Retrospective. Então, a gente vai ver cada uma dessas palavras-chave agora separadamente. Quais que são os papéis fundamentais do Scrum? Quando a gente fala de papéis, pense em uma peça de teatro. Você tem ali um elenco, um roteiro, né? E vai ter atores que são os personagens daquele roteiro. Então, o que são esses papéis? Esses papéis são os atores. Aqui dentro do Scrum, a gente também tem papéis. Tem pessoas com papéis bem delimitados. É o cliente é aquele que puxa a demanda, então ele fala o que ele quer e a partir daí a gente começa a trabalhar. E quando ele fala o que ele quer, ele está definindo os requisitos e ele é estudado para que tenha suas necessidades atendidas. Então, a gente também está centrado no cliente. O time é o segundo papel no Scrum. O time ele vai definir o tamanho do trabalho, então não funciona um método ágil de um gestor te entregar um trabalho e te mandar se virar. Não, é o time que sabe da sua limitação, sabe do tempo que tem disponível, sabe das suas capacidades e que vai definir, olha, esse trabalho gasta determinado tempo, eu consigo te entregar ele em tal data. Então, o time tem essa autonomia. O time ele vai executar o trabalho, ele vai reportar os impedimentos, e aqui quando a gente fala de impedimentos, é diferente de... Quando a gente fala de impedimentos, é um problema que a equipe não consegue resolver. Porque como eles são autogerenciáveis, eles conseguem resolver problemas sozinhos.
Mas quando a gente fala de impedimento, é algo que não está na alçada deles. É algo que depende, por exemplo, de conversar com o cliente. O time ele não tem esse papel de conversar com o cliente. Então, aí ele vai reportar os impedimentos dele para a pessoa, para o papel que tem essa responsabilidade. O time ele é responsável por entregar os requisitos. Os requisitos são aquilo que o cliente me definiu como como necessidade dele, e o time ele deve alcançar a saturação comunicacional. O que isso significa? Significa que o time deve conversar entre si. Então, se você tem algo a dizer para o seu colega ali do seu time, você não vai mandar um e-mail, você não vai mandar um WhatsApp, você vai dar preferência para o tete a tete, conversar com ele olho a olho. E com isso você se comunica melhor, você diminui o retrabalho, porque o diálogo ele vai fluir melhor, as partes vão entender melhor o que cada um quer dizer. Outro papel é o Scrum Master. O Scrum Master, ele é quem tem o Scrum na ponta da língua, ele sabe todas as regras do jogo. Ele vai facilitar os processos e as rotinas do Scrum, ele vai remover os impedimentos. Em algumas outras bibliografias vai falar que quem remove os impedimentos é o Product Owner. Ele vai garantir que as habilidades e os recursos do time estejam disponíveis para eles. E ele é um líder servidor. Então, ele não é alguém que só manda, só delega. Ele é alguém que está trabalhando junto com a equipe para resolver os problemas. Ele vai servir a equipe para que a equipe tenha o seu máximo desempenho. Quem é o Product Owner? É o dono do produto. O dono do produto é a pessoa que vai conversar com o cliente. Então, ele sabe de tudo que o cliente quer. Quando o time precisar de qualquer esclarecimento sobre os requisitos, ele não vai conversar com o cliente, ele vai conversar com o Product Owner. Então, o Product Owner, ele tem que estar com muita clareza sobre aquilo que o cliente definiu como necessidade. E a partir disso, ele vai definir uma visão do produto, que é uma frase simples que vai definir qual que é o objetivo que esse produto, esse desenvolvimento, esse projeto almeja alcançar. Ele vai criar o backlog. O que é o backlog? São as tarefas grandes que compõem esse meu desenvolvimento desse produto. Ele vai definir as prioridades. Às vezes, o meu cliente tem, por exemplo, vamos pensar num programa de computador, tem 5 áreas dentro desse programa. Tem uma que cadastra clientes, outra que faz gestão de pagamentos, outra que faz o histórico de clientes, 3 áreas. E aí, o meu Product Owner, a partir do alinhamento com o cliente, ele vai definir qual dessas 3 áreas é a mais importante para entregar primeiro. Tá, eu primeiro preciso cadastrar o cliente. Se eu não cadastrar o cliente, não consigo fazer o resto. Então, a gente vai começar por aqui. E isso é a priorização do backlog. Então, a partir ele criou o backlog, ele vai priorizar esse backlog, que é definindo essas prioridades. E ele é responsável por fazer essa ponte entre os interesses do cliente e a equipe. Alguns papéis agregados do Scrum, porque a gente tem um modelo tradicional do Scrum que foi feito para o desenvolvimento de software e depois teve algumas adaptações que foram incluídas, adaptadas, que foram aplicadas em outros setores. E aí, com essas outras aplicações, surgiram alguns papéis agregados. Dentre eles são os stakeholders e os fornecedores. Os stakeholders, quem são? É a pessoa ou grupo que pode ser afetado ou afeta os resultados do projeto. Então, aqui acaba incluindo também todos os que nós já mencionamos, porque são todos os envolvidos. É o cliente, é o meu fornecedor também, que está incluído aqui, porque a ação dele vai afetar no meu projeto, é o meu Product Owner, porque se ele não tiver uma boa comunicação com o meu cliente, ele vai afetar no desenvolvimento da equipe, é o time. Esses são os stakeholders, são todas as pessoas que são afetadas ou afetam os resultados do projeto. E os fornecedores é aquelas pessoas que a gente depende de alguma entrega deles para que o nosso projeto flua. Ele vai suprir as nossas necessidades de projeto. Alguns eventos e rotinas do Scrum. Então, o que são esses eventos e rotinas? São reuniões bom,
vamos passar um a um que eu explico melhor para vocês. O que é uma sprint? A sprint, ela é o coração do Scrum. Ali as ideias vão ser transformadas em valor. Ali aquilo que é uma ideia vai ser transformado em algo concreto que o meu cliente vai ficar feliz com aquilo, que vai atender a necessidade dele. A sprint, ela tem uma duração fixa, que geralmente é de 1 mês ou menos, às vezes é 3 semanas, mas geralmente são 4 semanas. E com isso você cria uma consistência, você cria um hábito. Então, já ouviram o termo memória muscular? Então, com o Scrum você consegue criar essa memória muscular, porque as rotinas são bem definidas em questão de prazo, de como fazer, o que fazer, que aquilo, com o passar do tempo, como você vai rodando as sprints, você vai incorporando aquilo e vai ficando mais ágil, vai criando um aprendizado, vai tirando aquilo que não é necessário, aquilo que não faz sentido, vai incorporando algo que faz sentido para a sua realidade. Então, esse o objetivo do Scrum, né, também. Um dos objetivos é esse aprendizado contínuo, essa criação de um hábito para que a equipe alcance o seu máximo desempenho. E aqui todo o trabalho necessário para atingir a meta do produto é feito aqui dentro da sprint. Então, uma sprint, ela inclui a sprint planner, que é o que é a sprint planner? A gente fez o nosso a gente tem o nosso product backlog. A gente priorizou alguns itens daquele product backlog. Então, agora a gente vai fazer o planejamento da sprint. É uma reunião em que toda a equipe vai ver ali os itens que a gente tem para entregar e vai determinar qual é o prazo que a gente consegue fazer cada item, o que dá para ser incorporado naquela sprint, o que tem que ser tirado. É isso que é feito na Sprint Planner. O que é o Daily Scrum? Daily Scrum são as reuniões diárias. Essas reuniões duram no máximo 15 minutos. Então, essas reuniões são feitas de pé. A equipe, ela se atém a responder apenas 3 perguntas, que é o que eu fiz ontem, o que eu farei hoje e o que eu tenho de impedimento. E então é jogo rápido, tanto que a reunião é de pé para não realmente extrapolar os 15 minutos. E aí, com isso, tem a questão da transparência também, porque todos os membros da equipe, eles conseguem visualizar o que cada um está fazendo, e também os gestores têm conhecimento dos impedimentos que estão atrapalhando a equipe a seguir. O que é a Sprint Review? A gente rodou a nossa sprint, entregou algo para o cliente, então agora a gente vai fazer a review, que é ver se aquela interação que a gente entregou para o cliente estava de acordo com as necessidades dele. Quando a gente fala de sprint review, não é o mesmo que sprint retrospective, porque a review a gente está focando no produto, no desenvolvimento do produto, nos requisitos do produto. Quando a gente fala de sprint retrospective, que é uma reunião também de revisão feita logo depois do review, a gente está falando do desempenho e da performance da equipe. Então, aqui há o aprendizado. O que a minha equipe fez? Por exemplo, a gente fez uma estimativa de tempo para uma entrega e a gente não cumpriu. Então, a gente vai sentar e vai conversar. Por que aquela entrega não foi feita no tempo que a gente tinha planejado? Quais que foram as coisas que atrapalharam, os fatores? E a partir dessa reflexão, dessa retrospectiva, a gente vai gerar um aprendizado para a próxima sprint melhorar. Então, esses são os eventos que acontecem dentro de uma sprint. Por isso que ela é o coração, porque sem ela os outros eventos não fazem sentido. Então, aqui eu vou passar esses slides que eu já disse para vocês, mas depois vocês vão ter o material para vocês lerem com calma. Os tópicos da Sprint Planner, que a gente vai ver por que a sprint é valiosa, o que tem que ser feito na sprint e como o trabalho escolhido vai ser realizado. E na Sprint Daily, que eu já tinha falado para vocês, o que eu fiz ontem para atingir a meta, o que eu vou fazer hoje para atingir a meta e se existe algum impeditivo.
E aí, o que a gente viu até agora? Que dentro do Scrum, a gente tem papéis e a gente tem rotinas ou eventos, e agora a gente também tem artefatos. Então, são três grupos são três categorias, são três conjuntos que a gente tem. O que são os artefatos? Uma curiosidade, o Scrum é muito fácil de entender, porque ele é muito simples, é um jogo que tem regras bem definidas. Ele não é simples de ser implementado. A gente tem dentro dos artefatos o Product Backlogger, também que eu já falei para vocês, mas eu vou enfatizar um pouco mais aqui agora. A gente tem Sprint Backlogger e a gente tem o incremento. Então, o que são esses artefatos? Dentro do Product Backlog, a gente tem o nosso são os itens que compõem o nosso produto, são as tarefas que a gente precisa executar para que o produto seja entregue. E o que são essas tarefas? São épicos, são histórias e são tarefas. Eu vou passar aqui para frente o slide para me mostrar para vocês exemplos. Vamos supor que o iFood ele quer fazer um aplicativo. Então, grandes entregas de valor compostas por um conjunto de funcionalidades que sozinhas não geram valor. Esse é o épico do iFood. E aí, agora a gente vai fazer esse textão se tornar uma coisa pequena. Então, o que a gente quer a princípio, que é o épico? Que é fornecer cupons de desconto. Tá. Então, dentro do aplicativo, que é o nosso produto final, a gente tem um épico que é fornecer cupons de desconto. E dentro desse aplicativo também a gente vai ter um épico que os clientes poder se cadastrar, o login do cliente. A gente vai ter um épico que é o cliente poder escolher quais lugares ele quer comprar. Então, os épicos são as coisas que vai gerar valor para o meu cliente. E aqui, nesse exemplo do iFood, é fornecer cupons de desconto. Então, agora, dentro desse épico, a gente tem histórias. Então, como a gente vai quebrar esse épico em histórias? Tá. A gente vai definir algumas frases. Eu, como usuário, gostaria de ser notificado sobre descontos nos meus restaurantes favoritos. Olha, sua equipe sabe que ela precisa criar um sistema de notificação de descontos. Então, ela entende aqui que o restaurante ele precisa publicar o desconto dele e, a partir disso, ela vai notificar o cliente que marcou aquele restaurante como favorito. Outra história que vai ter dentro desse épico. Eu, como usuário, gostaria de aplicar cupons de desconto ao fazer um pedido. Então, ele já pegou uma coisa que vai gerar um valor para o cliente, que é fornecer cupons de descontos, e já quebrou em duas outras coisas menores. Ok, e essas histórias? Para a gente entregar essas histórias, a gente tem que quebrar ela em tarefas. Então, como que eu vou fazer para notificar o meu cliente sobre os descontos? Primeiro, eu vou identificar os restaurantes que o meu cliente usa e pede com maior frequência. Segundo, eu vou disparar as notificações quando o cliente restaurar a atividade. Então, percebam que o que a gente faz? A gente pega algo macro e vai transformando em algo micro. E é isso que a gente faz em todo o sistema do Scrum. A gente pega algo grande que a gente quer entregar para o cliente e vai quebrando aquilo em pequenas entregas de valor. Então, aqui é isso que a gente vai fazer no Product Backlog. Ele é composto por épicos, que são grandes entregas de valor. Geralmente, a sprint a gente vai entregar um épico. Dentro desse épico, a gente tem histórias, e dentro dessas histórias, a gente tem tarefas. A Sprint Backlog é o backlog priorizado para aquela sprint. Então, eu tenho uma listagem de tudo que eu tenho que entregar durante a minha... Perdão, perdi a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Eu tenho que entregar algo para o cliente durante todo o meu processo, né? Então, eu tenho uma coisa completa para entregar, que vai ser aqui, no final do meu processo. Só que durante o processo eu quebrei em pequenas entregas de valor. A minha sprint é isso, é a interação que vai gerar uma pequena entrega de valor. Então, dentro dessa sprint, a gente tem o backlog da sprint, que são as tarefas, os stories, os épicos,
que vão compor aquela sprint em particular. Enquanto isso, o resto vai ficar ali na lista de espera. A gente vai dar o foco para aquilo que foi priorizado no sprint backlog. O que é o meu incremento? O incremento, a gente antes tem que definir com a equipe para ter uma definição do que é pronto, do que é um produto pronto, porque às vezes o que é pronto para mim pode não ser pronto para o meu colega. Às vezes eu tenho uma visão de pronto que o outro tem diferente. Então, por isso tem que estar bem alinhado com toda a equipe qual que vai ser a definição de produto pronto. E essa definição tem que estar descrita formalmente, de forma que toda a equipe tenha conhecimento dela. Então, quando a gente tem um produto pronto, a gente atingiu a meta, está em direção de atingir a meta do produto e a gente está entregando um pequeno valor para o nosso cliente. Então, cada incremento ele é adicionado a todos os incrementos anteriores. Vocês lembram daquele diagrama que tinha as interações? Naquela interação contínua, é isso. Você intera, aí você tem um incremento, aí você tem uma outra interação, gerou um outro incremento que vai se unir ao anterior. Aí você tem uma outra interação, também gerou um outro incremento que vai se unir aos dois anteriores. Então, vai fazendo sempre esse movimento circular. O objetivo do incremento é fornecer valor e ele tem que ser utilizável. E a soma dos incrementos é a Sprint Review. Ela é apresentada no Sprint Review. E aí aqui, como eu tinha citado, apoia aquele diagrama falando do empirismo. Kanban, como eu tinha dito anteriormente, ele nasceu lá nas fábricas da Toyota, pelo Taishi Ono, lá na década de 90. Ele trabalha com um sistema puxado. Então, diferente do sistema tradicional que é empurrado, você cria algo e tenta entregar para o seu cliente, tenta fazer ele querer aquilo, não. Você vê a necessidade do cliente e a partir dela você começa a trabalhar. E aí, o que aconteceu? O Kanban e o Agile, como que eles se encontram? Em 2004 para 2010, o David J. Anderson, que ele trabalha lá na Microsoft, salvo engano, ele é da gerência da Microsoft, ele quis adotar a mentalidade Agile para o desenvolvimento dos softwares através do Kanban. E aí, com isso, ele lançou um livro. E aí, com isso, o Kanban ficou bastante conhecido. Quais que são as vantagens do uso do Kanban para gestão à vista? Lembrando que a gestão à vista por exemplo, o quadro que a gente disse lá do Scrum, que vai ficar numa sala à vista para todo mundo. No caso, no modelo que a gente está hoje de home office, vamos pensar num Trello. É um quadro que tem ali todas as atividades, os responsáveis por essas atividades, o prazo que tem para entregar. Com isso, todo o gerenciamento do projeto fica à vista de toda a equipe. É possível visualizar o fluxo de trabalho, sempre sabendo o que, quando, onde está acontecendo o processo. A gente tem um controle do trabalho em progresso, que é o IP. Isso aqui é muito importante no Kanban, porque você tem ali um fluxo contínuo. Só que, por exemplo, dependendo de uma etapa daquele fluxo, você vai ter alguma limitação. Às vezes você não pode ter mais de 2 ou 3 tarefas ali naquela parte. E aí esse é o IP, é quando a gente limita o trabalho em progresso, é quando a gente fala, olha, nessa etapa aqui do meu projeto, do meu processo, eu não posso ter mais do que 2 ou 3 atividades. E a gente tem políticas de cada estágio do processo bem explícita, e isso não é imposto, isso é negociado com a equipe, e há a possibilidade de identificar gargalos no processo. Então, a partir do momento que a sua equipe estabeleceu um prazo para entrega e, por acaso, não cumpriu aquele prazo, com esse modelo de gestão à vista, a gente consegue verificar ali onde que houve o gargalo no processo, onde que a gente poderia melhorar. Esse aqui é um quadro simples, o Kanban, onde a gente coloca o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo e o que está feito. Dentro dessas colunas, a gente também pode colocar algumas outras etapas do nosso processo, dependendo do que a gente está desenvolvendo. Mas basicamente é isso. E aí, por exemplo, quando você tem uma equipe de 4 pessoas, por exemplo, e você tem 6 tarefas, então
cada tarefa uma pessoa vai assumir, né? Então, no máximo que você pode ter no fazendo seriam 4 tarefas. Esse seria o meu WIP do fazendo. 4 tarefas, porque eu só tenho 4 pessoas para assumir essas tarefas. E aí, não vai passar nenhum item para cá, nenhum cartão, a gente chama essas tarefinhas aqui que a gente vai colocar no quadro de cartão, não vai ser passado nenhum para a atividade posterior se o meu WIP aqui não tiver liberado. Então, se meu limite aqui é 4 e eu ainda tenho 4, nada vai passar para cá. Mas a partir do momento que eu liberei um espaço aqui, pronto, eu já posso colocar mais uma tarefa do a fazer em fazendo. O SLA, Service Level Agreement, meu inglês não é bom, tá? É o acordo de nível de serviço. Então, são políticas que você determina para cada uma das colunas. Então, ali no exemplo anterior, a gente tinha o a fazer, o fazendo e o feito. Mas vamos supor que a gente tivesse uma coluna ali de testes. Então, a gente teria um acordo para essas colunas que ele vai determinar o que cada item deve ter para passar para a coluna seguinte. Então, seria mais ou menos lá no Scrum a definição de pronto. O que a equipe entende como pronto? Então, o que a equipe entende que está realizado naquela etapa do meu processo, naquela coluna, que eu já posso liberar ele para o nível posterior. E aí, com isso, na verdade, esse SLA, eles são essenciais para garantir a qualidade do que está sendo feito. Então, ele também, o Kanban, ele garante a nossa qualidade contínua. O IP, que eu já disse para vocês, que é a capacidade máxima do trabalho em cada etapa. E umas dicas importantes para o IP, que é parar de começar e começar a terminar. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, às vezes eu tenho tanta tarefa para fazer e eu começo a pensar nelas como se eu tivesse que entregar tudo de uma vez, e só de pensar naquele multidão de coisas que eu tenho para fazer, eu já paraliso, sabe? Então, aí acabo não conseguindo. E aí, o que o nosso modelo de Kanban faz? Você lista ali tudo que você tem para fazer. Só que você não vai só listar, você vai determinar o que é a prioridade, você vai determinar o prazo que você tem para entregar aquilo. E aí, com isso, você tem um processo contínuo que vai... você vai vendo as entregas sendo feitas. Você tem algo muito grande para fazer, mas você vai quebrando em pequenas entregas. Então, assim, o Kanban e o Scrum, eles estão bem alinhados. São bem parecidos um com o outro. Só que a vantagem do Kanban é que ele é muito, muito simples. Ele é simplesmente o quadro que você tem as colunas do seu processo, você vai determinar um limite ali para cada etapa de processo, um limite de tarefas, mas o fluxo é contínuo, a aprendizagem também é contínua, então eles estão bem alinhados. O que as informações essenciais que a gente precisa de ter no cartãozinho? Além da descrição da tarefa, essa tarefa tem que ter dono. Então, a gente tem que ter ali o nome do responsável por ela. Por mais que a tarefa envolva mais de uma pessoa, tem que ter alguém que vai responder por ela. A data limite de entrega dessa tarefa, a estimativa, no caso, é o que o time vai estimar. Essa tarefa é pequena, essa tarefa é grande, essa tarefa é média, e a prioridade. Essa tarefa eu preciso entregar ela o mais rápido possível, então a prioridade é alta. Não, eu não preciso entregar ela tão logo, isso pode fazer quando der, então a prioridade é baixa. Então, essas informações são essenciais para um cartão dentro do quadro. Como lidar com itens urgentes? O time também vai criar uma política para definir o que é urgente. Senão, o que é urgente para mim não vai ser para você, e aí eu vou querer que você priorize aquilo que é urgente para mim, mas que não é para você e não vai rolar. Então, é por isso que a equipe precisa estar bem alinhada também com essa política do que é urgente, do que pode furar a fila, vamos dizer assim. Eu vou passar isso daqui.
Depois tem um videozinho para vocês verem. O Kanban trabalha com métricas, então a gente tem algumas métricas para medir o desempenho do time, não para acusar quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, mas com o único objetivo de melhorar, melhoria contínua. É verificar o que está falho no processo e bolar estratégias para poder melhorar. E essas métricas, elas sempre têm que estar alinhadas com o propósito, as métricas que vão ser estabelecidas, e elas têm que estar, todos têm que estar de acordo com elas. Então, nada é imposto na gestão ágil, tudo é negociado com o time. E aqui, Kaizen e Kaikaku. São duas mentalidades de mudança. E o Kanban, ele tem essa vantagem de se enquadrar nas duas. Toda mudança, ela gera um desequilíbrio. Então, assim, a sua equipe, ela tá acostumada ali com o fluxo, ela tá acostumada a trabalhar de um jeito. Aí você vem e propõe uma mudança, vai gerar um desequilíbrio. Ela já não vai ter aquele mesmo desempenho no início até ela se adaptar ao novo. E aí, o que é o Kaizen? O Kaizen são mudanças grandes, mas pequenas mudanças contínuas, pequenas mudanças contínuas. E o Kaikaku, ele já é o contrário. Você tem que mudar, vamos mudar então tudo de uma vez. Então, aqui é um gráfico de qual a instabilidade causada quando você aplica uma mudança de acordo com a mentalidade Kaikaku. Você já vai mudar tudo de uma vez, o seu time vai ter uma desestabilizado, um desequilíbrio muito grande, aí até ele conseguir de novo alcançar uma estabilidade, vai levar um tempo. E com isso você perde bastante aqui no processo. Mas dependendo do seu objetivo, é interessante. Só que na mentalidade Kaizen, você vê uma coisa grande que você quer implementar. Você vai quebrar ela em pequenas mudanças. Então, a sua equipe, ela está ali acostumada com uma rotina. Você vai implementar algo novo, ela vai ter um pequeno desequilíbrio e depois ela vai se acostumar de novo. Vai criar um novo hábito. Aí, então, sua equipe está pronta para uma nova mudança. Vai criar um pequeno desequilíbrio e ela vai estabilizar de novo. E aí, contudo, você chega no objetivo final, que é implementar toda a mudança que você queria, mas ela foi quebrada em pequenas mudanças. E no Kanban, você tem essa possibilidade. Você pode implantar ele todo de uma vez e fazer uma grande revolução nessa equipe que não está acostumada com isso. Ou você pode ir colocando, primeiro vamos só colocar o quadro, depois a gente vai colocar aqui um WIP, agora a gente vai determinar um SLA, e aí você vai implementando até colocar tudo para rodar na equipe. Assim, no meu ponto de vista, não sei se vocês vão concordar comigo, se você implanta o Scrum, ele já causaria aqui, seria uma revolução Kaikaku, porque é uma regra que não dá para você colocar aos poucos. Ou você tem que usar tudo do Scrum. Não necessariamente do jeito que é definido, porque ele é adaptável para a realidade de cada um, mas os elementos dele, os artefatos, dependem um do outro. Então não dá para você colocar um de cada vez, porque ele há essa dependência. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Arnaldo Rosentino, atualmente coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Bom, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Antes da gente começar toda a nossa conversa, vocês viram aí alguns insights bem interessantes. Como vocês estão emergindo e vão posteriormente falar bastante sobre modelo de negócio, vocês precisam inicialmente ter uma ideia do que vocês querem propor de modelo de negócio, uma solução, uma tecnologia, ou seja, o que vocês de fato vão desenvolver como um negócio, uma solução. Então eu trago aqui inicialmente algumas profissões, algumas estratégias de futuros que vocês podem utilizar aí, que podem servir como algumas parametrizações, alguns insights que vocês vão poder utilizar. Então tem essa frase aqui bem interessante, né? Não conseguimos prever o futuro, mas conseguimos olhar o passado e ter vislumbre do que pode ocorrer. Então fica aí de mensagem já esse primeiro insight aí para vocês. Então aqui uma pergunta, já pararam para pensar no futuro? Já pensou nas inovações que podem acontecer? Essas duas perguntas aqui elas são bem interessantes. Tem um livro bem bacana, né, que eu não sei se vocês já conhecem, chama Estratégia do Oceano Azul. E esse livro ele traz duas diferenciações, né,
De um lado você tem o oceano azul e do outro lado você tem o oceano vermelho, né? E qual que é a diferença? O oceano vermelho é aquele mercado que as pessoas estão preocupadas apenas com o preço do produto, vender mais, né? Ou seja, fazer mais do mesmo. Enquanto que o oceano azul é você de fato agregar valor para o seu cliente, fazer algo que vai diferenciar daquilo que as pessoas estão fazendo. Então já comecem já nesse momento, já que a gente está falando de estratégia de mercado, pensar em um negócio que você vai ter um diferencial. Isso é essencial para que você tenha sucesso aí na sua solução. Bom, qual que é a vivência que a gente tem hoje? Né? A gente tem um meio digital muito forte, né? E quando a gente tem conexões muito grandes também entre diversas áreas, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Então, quando a gente está falando de meio digital, e aqui a gente vai ter várias, né, habilidades e competências como programação, designer, software. Quando a gente fala de conexões entre áreas, a gente tem conhecer, né, o ambiente onde a gente está inserido, né, conhecer diversos segmentos, e para que eu possa fazer tomar decisões mais precisas, né, mais otimizadas, mais eficientes. Né? Hoje a gente tem um grande volume de dados, né, uma conexão muito grande, não apenas conexão entre produtos, mas conexão entre pessoas também, ok? Então, quando a gente começa a falar, né, sobre mercado futuro, que eu vou ter que ter um diferencial daquilo que as pessoas estão fazendo, então eu preciso já pensar no ambiente, né, um ambiente diferencial, ou seja, o meu oceano azul. Qual que vai ser o meu oceano azul que eu vou ter um diferencial das pessoas? Esse oceano azul, com certeza, você vai ter que ter um meio digital, você vai ter que conectar com outras áreas para que você consiga tomar decisões mais assertivas. E aqui eu trago para vocês um exemplo muito bacana, eu não sei se vocês têm conhecimento, né, que é a Philips Hue. E aí vamos voltar um pouco da história, né? A Philips antes, ela vendia simplesmente lâmpadas, né? Então você tinha ali um preço da lâmpada, vamos tomar aqui apenas como um caso hipotético, você tinha lá uma lâmpada que custava, sei lá, R$ 5, okay? Só para a gente poder ilustrar aqui. Então a Philips vendia essas lâmpadas, né? Então tinha diferença, grupos de modelos ali, e vendia essas lâmpadas aí por R$ 5 para o seu mercado. Então você tinha alguém que fabricava, então você tinha logística ali até entregar a lâmpada para o consumidor. Então esse era o mercado que estava inserido aí, a Philips e também outros fabricantes de lâmpadas. Então esse era a estrutura, esse era o modelo de negócio. Bom, então o que a Philips e outros também, outros fabricantes, né, foram percebendo? Há uma grande concorrência, porque você tem Philips e tem várias outras marcas de lâmpada aí que estão cada um querendo vender a lâmpada mais barata. Um vai vender a 4, outro vai vender a 6 e etc. Ou seja, estão num mercado altamente competitivo. Esse era o fluxo, esse era o modelo de negócio. Então o que a Philips Hue traz? Ela primeiro começa a fabricar lâmpadas com diferentes cores, né? Então você tem lâmpadas roxas, vermelhas, amarelas, etc. Né? Então ela começa a ter uma segmentação maior, né, de cores, né, uma versatilidade, flexibilidade muito maior. E isso tudo, junto com ela, um aplicativo, né, onde a pessoa pode, aí, dependendo de onde ela vai fazer essa integração, mudar ali a cor. Né? Às vezes, por exemplo, ela vai estar num ambiente que ela quer que fique mais escuro ou não, ou quer que fique com uma iluminação mais roxa e tal. Então ela tem essa versatilidade, ou seja, ela já saiu um pouco daquilo que era o fixo, né? Ou seja, só tinha a lâmpada, aquela cor e tudo mais. Então, esse foi o primeiro movimento aí da Philips Hue, né? Ou seja, eu saio da filosofia de produto e venho para a plataforma. Né? Por que plataforma? Porque na plataforma eu consigo não conectar apenas comigo mesmo, que eu fabriquei e estou fornecendo aqui para o meu consumidor. Uma vez que eu insiro na plataforma, eu consigo fazer a conexão entre outros agentes, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, ou seja, nesse meio digital é essencial que eu possa conectar com outras áreas, com outros fabricantes, para ter uma escalabilidade um pouco maior. Né? Então a Philips Hue ela proporcionou isso, ou seja, eu saí da filosofia de produto para a filosofia de plataforma. E olha que interessante, ela criou essa filosofia de plataforma, então agora eu já não vendo a minha lâmpada mais a 5, eu já consigo vender a minha lâmpada um pouco mais cara, né? Por exemplo, sai ali de uma escala de 5 e vamos supor que agora eu vendo esse conjunto de lâmpadas a R$ 50, então eu já consegui ter aí uma escala um pouco maior da minha venda, do meu produto, então isso é muito bacana, só que ainda não é o suficiente. Né? E aí o que foi se tornando algo bem estratégico toda essa plataforma aqui que ela proporcionou? Tem empresas que achou bem interessante, né, essa questão da Philips Hue, essa conectividade, e começa a trazer aí pra gente questões de segurança. Então, vamos supor que você vai viajar e tudo mais, e você não tem ali um receio de deixar a casa sozinha, você à distância consegue controlar os ambientes da casa. Aqui eu vou ligar essa lâmpada aqui e tal. Então, o que esse ambiente de segurança fez? É o seguinte, Philips, eu vou pegar todas essas lâmpadas aqui, vou comprar de você, e para o meu consumidor,
eu vou entregar o meu serviço de segurança e falar, ó, Joãozinho, eu estou vendendo aqui o meu sistema de segurança e de brinde eu já te dou todas as lâmpadas da Flip Hill, onde você pode fazer uma conexão, de onde você quer esteja, para que possa propiciar para você a maior segurança para você quando você estiver distante aí da sua casa. Ou seja, agora eu tenho alguém que fornece as lâmpadas para o meu cliente de forma gratuita, só que isso proporcionou para a Philips o quê? Uma escala. Né? Ou seja, então, retornando, eu saí do produto, agora eu tenho, a Philips criou uma plataforma onde tem aí, propicia, né? Uma vez que agora eu tenho um meio digital, propiciei conexão entre vários agentes e isso linkou com o ecossistema. Né? Então, eu criei aí um oceano azul muito bom, né? Que é um diferencial que eu não tinha em relação aos meus concorrentes que estão lá no Oceano Vermelho. Então, essa é uma mensagem, essa aí vocês podem consultar, essa questão da Philip Hill, é bem bacana e tem várias outras plataformas integradas. Eles têm uma ação bem bacana aí com a Spotify também, então vale a consulta aí para vocês verificar um pouco dessa questão do ambiente, né, que a Philips criou de sair do produto e passar para a plataforma e depois para o ecossistema. Então, é algo bem bacana aí que vale a pena vocês pesquisarem. Bom, saindo aí, fazendo essa transição agora, né, que vocês vão começar a estudar, aplicar um pouco mais do Business Model Canvas, né, e vocês já estão pensando aí agora, o que será o meu oceano azul, né, eu não posso pensar mais apenas no oceano vermelho, né, então quais seriam os principais pilares para você ter um bom negócio, né? Primeiro é, de fato, tudo que a gente falou, pensar num negócio que seja sustentável e que agregue valor. E quando a gente fala em agregar valor, e aí a gente está falando em quem? No cliente. Né? Ou seja, eu tenho que ter algo que não seja apenas tecnológico, mas que agregue valor para o meu cliente. Aí é onde entra no segundo pilar. Então eu estou falando aqui do modelo de negócio e do cliente. Esses são os nossos dois pilares. Bom, mas a gente não faz tudo sozinho. Então aí você tem que começar a pensar quem que é a sua equipe. Né? Quais serão as funções de cada membro da minha equipe. Então esse seria o nosso terceiro pilar. E aí, não vale nada, né? Se eu tenho ali negócio legal, se eu foquei, agreguei valor no meu cliente, tenho uma equipe bacana, mas se a gente não tem um espírito empreendedor, né? De sempre estar falando aquilo que já foi trago aqui em alguns insights anteriores, aquilo de sempre estar inquieto, né? Porque uma hora o seu oceano azul ele pode se tornar um oceano vermelho. Né? E você tem que ter sempre esse espírito empreendedor. Então eu citaria para vocês aqui, para ter uma boa base, esses 4 pilares para qualquer negócio que a gente vai desenvolver. Um negócio bacana, ou seja, um negócio que tenha plataforma, conectividade, né, tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu agrego valor para o meu cliente final, né, que ele vai estar nesse ecossistema, que ele vai conseguir interagir com vários ambientes, uma equipe bacana de desenvolvimento e aquele espírito empreendedor para sempre eu não manter, né, para que eu sempre possa manter o meu oceano azul, né, e não voltar a retornar para o meu oceano vermelho que visa apenas a competitividade, preço e etc. Bom, trazemos aqui para vocês, falamos bastante aqui de aspectos teóricos, né, de o que é um negócio bacana, como que eu posso desenvolver, mas aí vem a pergunta, como que eu vou tirar a minha ideia do papel? E para isso a gente traz aqui para vocês 2 metodologias, 2 estratégias que são bem simples, mas que vão orientar vocês em toda essa jornada, em toda essa capacitação, para que vocês possam desenvolver de uma forma mais planejada, né, com métricas e indicadores, para atingir o objetivo lá no final. Então, inicialmente eu trago aqui o método SMART, né, ou seja, por que chama SMART, né, são as letrinhas aí da língua inglesa, o S vem de Specific, o M de Measurement, o A de Attachment, o R de Relevant e o T de Time, né, Time Temporal. Né? Então vamos lá, o que seria o S? Né? Eu preciso focar. Né? O que vai ser o meu negócio? Qual que vai ser a minha tarefa? O que eu tenho que executar? Então eu tenho que ter ali uma ação que seja específica, o que eu vou proporcionar. O M vem do mensurável, ok? Então não adianta eu focar, eu vou, sei lá, vamos falar que é algo bem pessoal, eu vou planejar uma viagem. Tá, mas você vai, quanto que a sua viagem vai custar, em quanto tempo você vai realizar isso, então você tem que ter ali uma métrica que você consiga acompanhá-la. Então, essa é o objetivo da letrinha M. O A vem do atingível, né? E quando a gente fala do atingível aqui é para você responder a seguinte pergunta: eu vou conseguir atingir o meu objetivo? E quando eu vou responder essa pergunta, é a metodologia. Como? Qual que é o planejamento que eu vou desenvolver para atingir esse objetivo? Porque uma coisa é você ter a ideia, né?
Outra coisa, né, é você esboçar um planejamento em como você vai alcançar aquele objetivo. E apesar do R estar aqui na frente, esse R ele tem que ser a primeira coisa que você tem que identificar. Né? Tem até um livro muito bacana que é Comece pelo Porquê, e é justamente essa questão do relevante. Né? Não faz sentido você desenvolver algo que não seja relevante. Né? E aí comece sempre pelo porquê, que você de fato vai conseguir identificar algo que seja bem relevante do seu negócio. Então essa seria a letrinha R. E o T de temporal, né? Ou seja, qual que é o prazo, em quanto tempo que eu vou desenvolver isso, né? Para que eu tenha uma noção do meu planejamento. A gente sabe, né, como humano, a gente é muito ruim de estimar tempo, né? Mas quando a gente pega, né, uma tarefa muito grande, a gente consiga estratificar ela em pequenas parcelas, a gente consegue ter uma noção bem melhor, né, de time aí para poder esboçar prazos, né? Então, muito embora, né, a gente tenha aqui essa sequência, né, o S, N, A, R, T, você pode não necessariamente seguir essa ordem, né? Conforme eu falei para vocês, vocês podem começar e devem começar pela letrinha R, ou seja, por que eu vou estar fazendo, desenvolvendo essa solução aqui, né? E aí eu volto naquilo que eu falei para vocês antes, né? Quando a gente vai identificar o porquê, agregue valor para alguém, né? E aí você vai conseguir especificar, esmiuçar bem essa estratégia. Bom, então, detalhando um pouco mais aqui nessas letrinhas do específico, do relevante, etc. Né? Então, o específico é uma meta que precisa ser clara e não pode ser genérica. Então, tem que ser clara, objetiva. Se possível, algo que seja quantitativo e não tão somente qualitativo. O mensurável, então, é para que você verificar o sucesso, é necessário medir. Você tem que ter métricas, você tem que ter indicadores, senão vai ficar muito soltos. Você vai perder o norte. O atingível, a meta é viável? Ou você está apenas enrolando? Né? Então, estratifica, né? Na próxima estratégia que eu vou apresentar para vocês a seguir, a gente vai apresentar, né, a técnica 5W2H, que vai auxiliar vocês bastante em esmiuçar essa letrinha A, né, o atingir, ou seja, como eu vou me planejar, como que eu posso executar e de fato atingir os meus objetivos. Relevante, essa meta fará diferença de forma global na empresa? Né? Ou seja, por que estamos fazendo isso? E o temporal, né, o tempo, quando definido, permite acompanhar e registrar o progresso. E, inclusive, o temporal, né, se você, por exemplo, colocou ali um prazo de, sei lá, 5 dias, 10 dias, e se esse prazo não foi atingido, ou se você conseguiu executar ele antes, vale a pena, né, pegar a equipe ali e reunir, a gente imaginou que iria atingir esse objetivo aqui em um mês, só que a gente conseguiu fazer em apenas 10 dias. O que a gente fez de diferente, né? Como que a equipe agiu, né? Então isso é super interessante que vocês consigam fazer esse acompanhamento da questão do tempo aí, né? E se ultrapassou, e na grande parte das vezes vai ultrapassar, porque conforme eu falei para vocês, a gente é muito ruim de estimar tempos, né, de qualquer projeto, por que não atingimos aquele objetivo? Onde podemos melhorar? Foi algum erro de habilidades que faltou na equipe? Será que precisamos contratar alguém, né, para nos auxiliar aqui? Está faltando, tem algum gap, algum gargalo aqui que precisamos resolver para melhorar esse tempo? Né? Então, e consequentemente atingir os nossos objetivos? Então, é essencial, né, que vocês façam esse acompanhamento aí do tempo, dos prazos que vocês vão esmiuçar. Então, aqui apenas um exemplo aí, né, supomos, né, que nesse ambiente que a gente vive hoje de digitalização é muito comum os escritórios atuais saírem do meio físico e ir para cada vez mais segmentar em home office. Né? Então, o que seria a letrinha ESP? Né? Primeiro, eu vou identificar os setores na minha empresa que precisam, de fato, que podem, em verdade, agir em um ambiente em home office. Então, eu vou ali pegar algum setor da minha empresa e vou focar neles, né? Especificar quais seriam os setores possíveis de ir para ambientes home office. O M, quais seriam os custos? Né? Porque se eu vou pegar o meu funcionário em um conjunto de equipe ali e alocá-los num ambiente home office, então tem que fornecer estrutura para eles adequada. Né? Então tem ali um custo para isso. E o A, planejamento. O que seria um planejamento viável aqui? Como, por exemplo, a minha equipe de gestão vai agora gerenciar os meus funcionários que não estão mais próximos de mim. Então, eu preciso fazer um planejamento para isso. Né? E também um planejamento de acompanhamento de uma forma geral, não apenas da equipe, né? Um acompanhamento de métricas. Né? O que eu tenho que acompanhar para fazer um comparativo quando eu estava agindo no meio físico, que agora meus funcionários estão em ambiente home office, então eu preciso definir
Como que eu vou fazer esse acompanhado para verificar se a qualidade melhorou, piorou ou não? O R, né? Por que eu vou fazer isso? Por que eu quero pegar alguns setores e trazer eles ali para o home office? Bom, um exemplo aqui seria porque a minha empresa quer reduzir custos, né? Eu não vou deixar de pagar aluguel e etc. E também eu imagino que meu funcionário, estando não tão somente na casa dele, mas ele pode estar em um outro ambiente mais agradável, eu vou conseguir fornecer mais qualidade de vida para esse meu funcionário, ele vai trabalhar de uma forma melhor e trazer mais valor, mais retorno para a minha empresa. Então esse seria o porquê que eu quero fazer essa ação. E o T? Bom, eu quero realizar essa transição em até 2 meses. Então, a partir do Azinho ali do meu planejamento, eu identifiquei que em até 2 meses eu vou conseguir atingir esse objetivo. Então, aqui seria um exemplo bem simples, né? bem prático, apenas para ilustrar um pouco como que seria a aplicação dessa técnica SMART. Bom, e agora a gente vai para outra técnica, né, que é a técnica 5W2H. Vocês vão reparar que quando vocês começarem lá a aprender um pouco das técnicas do Business Model Canvas, é necessário, pessoal, que vocês tenham um acompanhamento das atividades de vocês. Porque vocês vão ter um projeto. Né? Vocês pensaram lá, ó, meu oceano azul vai ser tal. Então vocês definiram qual que vai ser a solução, o desenvolvimento, o que vocês querem fornecer de produto ou prestação de serviço, etc. Não sei o que vocês vão desenvolver. Mas vocês vão definir algo. Bom, definir algo é importantíssimo que você quebre isso em várias subetapas. Para que você tenha bem esmiuçado a letrinha A lá do SMART. Tá? Então você pega a sua atividade e quebra em várias parcelinhas. Com isso, você vai ter e aplicar a técnica 5W2H. Consequentemente, ela vai garantir maior alinhamento e vai evitar para vocês perda de tempo. Ou seja, vocês vão ganhar produtividade. Ok? Bom, o que seria esses 5W, esses 2H? Novamente, né, a gente faz aí uma retomada, né, com a língua inglesa. Né? Então, o primeiro W é do what, ou seja, o que será feito. Né? E aqui não confunda com o S lá do Smart. Né? Ou seja, o S do Smart lá é o que eu vou estar fazendo de fato do meu projeto. Né? Então, suponho, eu vou abrir uma loja. Então, esse é o S. Agora, para eu abrir a loja, eu tenho uma infinidade de tarefas. Esse seria a tarefa 1, 2, 3, 4. Então esse seria o what, né, aqui que eu estou falando, e não o específico da minha solução em si. Ok? Por que eu tenho que fazer essa tarefa? Esse seria o segundo W, né, que é o why. Onde que eu vou executar essa tarefa? Esse seria a terceira, que é o where. Quando, que vem do when. Por quem será feito? Porque você vai ter uma equipe ali, pode ser que tal tarefa vai ser executada por o membro 1, a tarefa 3 vai ser executada pelo membro 4 e assim por diante, ou às vezes vai ter que ser feita para um terceiro e etc. Então esse seria o who. E aqui a gente tem as duas outras vezes que seriam o how e o how much, né? Ou seja, como que isso será feito. E aqui novamente não é o azinho lá do Smart, ou seja, é como a sua tarefa específica, ou seja, a sua tarefinha será executada. E quanto isso vai custar. Então vocês conseguem identificar que se eu primeiro começo do grandão, a visão macro, que seria o Smart, porque aqui o Smart ele vai pegar o seu produto, a sua tecnologia que vai ser desenvolvida, então você vai ter a sua visão macro. Então você desenvolveu alguns planejamentos de forma macro. Depois você vai pegar isso e estratificar. E aí você aplica o 5W2H, ou seja, já está fazendo o seu plano de ação. E vai facilitar muito o alcance dos seus objetivos. Né? Então vamos traçar aqui dois objetivos, dois exemplos. Né? Um para a sua vida pessoal e depois a gente traz aqui um outro exemplo para algo aplicado, que possa ser aplicado para uma empresa. Então vamos imaginar que você quer aprender a falar inglês. Bom, você não aprende a falar inglês aí da noite para o dia. Você tem aí, vai ter uma infinidade de caminho a ser percorrido, vai ter que ler, vai ter que ouvir, vai ter que conversar com alguém, né? Vai passar de um nível para o outro, então você tem aí um percurso a ser percorrido. Então, consequentemente, você tem ali N tarefas a ser feitas. Então, dentre essas tarefas, tem lá, por exemplo, uma tarefa que vai ser uma aula de conversação. Então, esse seria o what, ou seja, o que. Uma aula de conversação. Por que eu quero fazer essa aula de conversação? Por que eu vou fazer ela? Para praticar mais o meu speaking. Né? Meu speaking não está muito legal, então eu acredito que conversando com alguém que é estrangeiro, então eu vou conseguir melhorar o meu speaking. Então, o porquê de realizar essa tarefa. É importante responder essa pergunta, pessoal, porque senão você começa a desenvolver atividades que não são relevantes para a sua tarefa, não estão alinhadas ao seu objetivo.
Onde que eu vou fazer essa tarefa? Eu vou ter que ir até a casa da pessoa ou eu consigo ir acessar uma plataforma e fazer isso de forma online? Então, no nosso exemplo aqui, eu vou fazer isso de forma online. Então, vou logar lá e acessar o meu canal de forma online. Quando? Data específica. É isso mesmo. Por exemplo, aqui coloquei 16 de setembro de 2021, ou seja, quando eu vou realizar essa atividade. Tem que ter datas específicas para que você crie compromisso. Se possível, coloque até a hora ali que você vai desenvolver essa atividade. Quem? Aqui eu não identifiquei, porque como é algo pessoal, já subentende que é você que vai fazer essa tarefa. Então, não necessariamente você precisa preencher, da mesma forma lá no Smart você tem que preencher todas as letrinhas, aqui no 5W2H não necessariamente você tem que preencher todas as letrinhas, tá? Então, o RU aqui subentende que é você que vai estar desenvolvendo essa atividade. Vamos para os dois Hs, né? Como que você vai fazer essa atividade? Bom, durante a minha aula de conversação, a gente vai simular, para essa aula específica, uma entrevista de emprego, porque eu quero fazer o curso de inglês porque eu tenho a perspectiva de fazer um intercâmbio para fora para conseguir um emprego lá. Então, ocasionalmente, eu vou precisar fazer uma entrevista. Então, a gente vai praticar essa conversa e simular uma entrevista de emprego. Então, como vai se estruturar essa aula em específico. E quanto que vai custar isso para mim? Essa aula, caso eu queira desenvolver ela, vai custar aqui, a título apenas de ilustração, R$ 150. Então você tem lá o custo dessa sua aula. Um outro exemplo aqui, agora vamos supor que eu tenho uma empresa aí e vai ter uma tarefa onde a gente precisa melhorar o nosso alcance social aí, ter mais aderência aos nossos produtos, dos seguidores, etc. Então, eu vou fazer, para alcançar esse objetivo, uma campanha de marketing. Então, dentro desse objetivo macro, eu vou ter lá uma tarefa que é fazer uma campanha de marketing. Por que eu vou fazer essa campanha de marketing? Para divulgar a abertura de uma filial, por exemplo. Onde que eu vou desenvolver, qual o canal que eu vou desenvolver essa ação? No Instagram, por exemplo. Quando? Do dia 15 ao dia 1º do mês seguinte. Então a gente vai durante 15 dias fazer essa açãozinha de marketing, essa campanha de marketing. Quem que vai fazer? É a minha equipe? É a equipe que a gente já tem aqui na empresa para fazer isso? Não, a gente vai contratar uma equipe de terceiros para poder fazer essa ação. Então a gente vai contratar aí uma agência. Como que essa ação vai se desenvolver? Serão feitas artes para publicação na rede social, no caso ali no Instagram. Quanto que isso vai custar para a nossa empresa? R$ 4.000. Então tá aí um exemplo tanto pessoal quanto um exemplo de um negócio que pode ser utilizado de forma bem simples, utilizando aí a técnica 5W2H. O que eu quero reforçar novamente é o seguinte: você tem lá uma visão macro que você pode utilizar a estratégia do SMART, onde você define o seu objetivo que você quer atingir, ou seja, no nosso caso aqui que a gente está conversando, qual que é o negócio que a gente vai fazer. Então você utiliza a técnica SMART. Então pega aí o seu bloquinho de anotação e já anote aí o que você acha que seria o seu S, seu M, seu A, seu R, seu T. Fez isso, pega aí uma planilhinha de Excel ou pode ser aí uma folhinha de papel. E quais seriam as tarefinhas que eu teria que desenvolver? Esse curso vai durar 2, 3, 4, 5 meses, um ano? Pega isso, então, no prazo que vai desenvolver essa capacitação, esmiuça ela no 5W2H, quais são as tarefinhas, quem vai desenvolver, quanto que vai custar, quando que eu vou resolver tudo isso, para que eu possa atingir o S que eu coloquei lá no SMART. Então são duas estratégias bem bacanas aí que vocês podem utilizar para alcançar os objetivos de vocês. E uma mensagem final que eu trago aqui é: tenha persistência, né? Que quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, essa palavrinha é mágica, né? Ter persistência não vai ser fácil, né? Mas cuidado, ter persistência é alguma coisa, né? Ser teimoso é outra coisa. Se vocês repararem que durante o processo do desenvolvimento da solução de vocês estão sendo mais teimosos, vocês já identificaram que aquilo não dá certo e vocês estão insistindo, é diferente de ser persistente. Persistente é o momento que eu consigo visualizar que aquilo eu vou agregar valor de fato para o meu cliente final. E finalizando aqui, uma hora o seu oceano azul ele vai se transformar em oceano vermelho. Ou seja, quando vocês começarem a identificar que o seu oceano azul começou a se transformar um pouquinho em oceano vermelho, faça estratégias aí para que vocês tenham um novo diferencial e não seja apenas algo competitivo em termos de preço. E aí a gente tem vários exemplos, né? Se a gente pegar o Uber, por exemplo. O Uber,
ele estava no momento sempre no Oceano Azul, mas depois vieram outras empresas e começaram a ter aquela competitividade do Oceano Vermelho. Então a Uber, o que ela começou a fazer? A agregar novas coisas no negócio dela para ter um novo diferencial e se ficar sempre aí no Oceano Azul. E aí, com isso é necessário ter persistência e não a insistência em algo ali que vocês estão vendo que não está dando certo. Então, muito cuidado com isso, o planejamento ele é essencial. Verifiquei que não está dando certo, vamos mudar, vamos pivotar e vamos fazer algo diferente. Com isso, vocês têm uma probabilidade, né? A gente não pode aqui falar que isso 100% vai dar certo, mas uma probabilidade de vocês começarem com um passo à frente aí dos demais. Então, deixa aqui o nosso muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí com a nossa equipe.